começar essa mensagem, que está no livro de Reis, capítulo de 1 Reis 19, versículo 18. 1 Reis 19, versículo 18. Essa é uma resposta de Deus para o profeta Elias, quando Deus diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. E nesta noite, baseado nesse vídeo que nós vimos e nesse texto, eu quero falar com você sobre você não se curvar diante das adversidades. Não se curve diante das adversidades. Nós vivemos um tempo, irmãos, que provavelmente para nós é o tempo mais desafiador em todos os sentidos. Nós vivemos o tempo que Jesus avisou que aconteceria antes da sua volta. Tempos do fim, dias difíceis, dias, apesar de uma explosão de conhecimento, apesar da ciência ter se multiplicado, nós vivemos hoje coisas que os profetas do Antigo Testamento, eles viram em visões que Deus deu, que eles não entendiam. Eles viram coisas que hoje a gente vê acontecendo e para os nossos dias é natural, e eles falam sobre isso. Dias que a gente vê todos os sinais que antecedem a volta de Cristo acontecendo. Nós vivemos a multiplicação da ciência, do conhecimento. Nós vivemos uma unificação da religião, das religiões prestes a acontecer. Enquanto nós estamos aqui hoje no Reino Unido, teve uma passeata gigantesca, porque o islamismo está tomando o Reino Unido. Aqui existem leis específicas passando, projetos de leis para acontecer, para beneficiar só muçulmanos aqui no Brasil. A gente vive dias em que a gente ouve falar de doenças que a gente não, eu não sei vocês, mas eu não conhecia um tanto de doença que hoje a gente ouve falando. A imprensa divulgou largamente, até como meio de apavorar a população, os três pessoas que estavam no navio, que morreram, vítimas de antavírus, e a gente não ouvia. A gente sabia dessas coisas só na África e ficava lá. E a gente está vendo, irmãos, dias difíceis como eram os dias do profeta Elias, nesse contexto que Deus conversa com ele. Aquele tempo, Elias era a boca de Deus para o povo de Israel, e Elias estava ali com uma missão muito séria, de confrontar Jezabel. Jezabel era uma mulher cananeia, uma mulher estrangeira, que o rei Acabe foi até Canaã e se casou com aquela mulher, e aquela mulher trouxe para Israel todos os costumes pagãos da época. Ela trouxe a imoralidade, ela trouxe a sensualidade, ela começou a implantar o culto a Baal. As pessoas deixaram de adorar a Deus para adorar Baal. E havia naquele tempo, dentro do templo, prostitutas que estavam ali, chamadas de prostitutas cultuais. Eram mulheres que estavam ali para ter relação com os homens que entrassem no templo. Ela trouxe para Israel uma imoralidade difícil de explicar. Ela trouxe para Israel uma depravação moral terrível para aquele povo. E é nesse contexto que Deus levanta Elias. E a Bíblia vai dizer que ele vai confrontar os 850 profetas de Baal e Astarote. Ele confronta aqueles 850 homens, e até hoje Elias é conhecido como o profeta do fogo, porque ele ora, desce fogo do céu, consome o holocausto, e ele derrota aqueles homens, ele prevalece contra aqueles homens com os quais ele luta, e Elias vence a batalha. E essa Jezabel, que é uma figura também de imoralidade, de sensualidade, ela, naquele dia, ela manda um recado muito atrevido para Elias, e ela manda dizer: faça-me os meus deuses, que se amanhã, a esta hora, você não estiver morto, como você fez com meus profetas, façam-me os deuses o que eles quiserem, se amanhã você não estiver morto. Ou seja, ela mandou avisar para Elias: eu vou te matar, até amanhã eu te mato. E Elias, esse homem que tão usado por Deus, esse homem que provavelmente, quando viu
o cenário, quando aqueles profetas de Baal e de Astarote morrem, provavelmente na cabeça de Elias havia algo resolvido, que agora que Baal estava sendo destruído daquela nação, o reavivamento chegaria naquele lugar. O avivamento viria e que aquele momento seria especial. Ele provavelmente pensou, é o início de um novo tempo baseado no que eu tenho pregado. Só que quando Elias ouve este recado de Jezabel, ele se apavora e foge. Infelizmente, irmãos, a gente ainda continua recebendo os recados de Jezabel. Muitas vezes Jezabel é uma figura aqui demoníaca. Esse recado vem em forma de doença. A gente às vezes vai no médico fazer uma consulta e descobre alguma coisa que não imagina. Esse recado às vezes vem em forma de um problema de família, às vezes vem em forma de algo, irmãos, tem gente que vai trabalhar e trabalha o dia inteiro, do nada, no final do dia é despedido, é mandado embora, e aí a gente pensa que essa pessoa tem contas para pagar. Esse recado vem, e é uma coisa que eu penso muito, irmãos, quando a gente vê um filho que a gente cria indo por um caminho errado. Irmãos, isso para mim é tão terrível. Eu disse no culto das 18, quando os meninos nasciam, tanto André, Priscila e a Lídia, pastora Júlia está nos assistindo, provavelmente vai se lembrar disso. Eu fiz uma oração pelos três, que se fosse para esses meninos, até porque, irmãos, se são, sem beber, sem fumar, sem cheirar, Andrezinho já é assim. Imagina, Rodrigo, esse menino, ainda bem que ele não bebe, não fuma, não faz nada disso, porque imagina, né? Mas eu orei por ele, pela Priscila e pela Lídia, quando eles nasceram. Falei, Deus, se esse menino vai desviar um dia, recolhe enquanto está salvo. Se esses meninos vão crescer para se desviarem da sua presença, do seu caminho, recolhe enquanto eles estão salvos. Porque eu não conseguiria conviver, irmãos. É uma das poucas coisas na vida que realmente eu importo. Eu não ligo para nada material. Pastor é minha testemunha, não ligo para nada, irmãos. Não ligo para nada, minha cara não muda. Mas eu não conseguiria imaginar meus filhos usando droga, meus filhos bebendo. Eu não conseguiria imaginar meus filhos brigando entre si. E Deus me deu essa graça. E agora a gente olha esse recado de Jezabel para Elias. E às vezes o recado chega, irmãos. Às vezes chega uma notícia, irmãos. Eu me lembro quando a Cida adoeceu. A lembrança da Cida foi do casamento dos meninos. A Cida muito alegre, a Cida, mãe do André, sogra da Tamires, tem outra Cida agora, está até trabalhando, graças a Deus está boa. A imagem que eu tinha da Cida era só dela no casamento, arrumadona, Denis, toda elegante, bem-humorada, e de repente ela tem um AVC. Irmãos, que bomba, que dia mau para os meninos. E a Tamires e o André olharam a Cida até ela conseguir. Hoje ela já fica sozinha, mas quanto tempo tem isso tudo? 3 anos em novembro. E aí, irmãos, a gente precisa pensar que se você se curvar diante daquilo que está acontecendo, você não vai ter força para lutar. E o problema é que você não está lutando só por você. Você não está aqui hoje preocupado só com você. Você está preocupado com uma mãe, com um tio, com um irmão, com um filho. Você está preocupado com um pai. Você está preocupado com o marido, com a esposa, com a avó, com a sogra. Então a gente tem que ter força para a gente. E que tem que ter uma força a mais para dar conta de segurar aqueles que estão à nossa volta. Elias ouve esse recado. E ele se esconde, ele foge. E na minha cabeça esse negócio, Felipe, fica remoendo. O cara um dia ora e desce fogo do céu. E ele prevalece, luta contra 850 homens e vence. Agora ele corre porque uma mulher mandou um recado para ele. Uma mulher avisou que ia matá-lo. E ele se esconde. Ele se esconde, agora escondido, Deus o encontra. Deus vai ao encontro de Elias. E Elias vai dizer para o Senhor assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Restou somente eu, e eles buscam tirar minha vida. Era assim que Elias estava vendo Daniel naquela hora. Era assim que naquela hora ele via as coisas acontecendo.
Era assim que ele achava, e ele falou para Deus: Senhor, eu estou sozinho, morreu todo mundo que te servia, morreu todo mundo. E aí, Roberto, a gente imagina que Elias ficava assim, pensando que ele não tinha mais nada para fazer. E quantas vezes, como Elias, a gente pensa assim? Quantas vezes a gente, como Elias, pensa que a nossa força acabou, que não tem mais nada para fazer? E a Bíblia fala que é nesse cenário que Deus vai dar uma resposta para Elias, que Elias nem imaginava. Não, Elias, você não está sozinho não, tem 7.000, tem 7.000 que não se curvaram diante de Baal, tem 7.000 que não adoraram, que não o beijaram, tem 7.000 que estão por aí, que não se curvaram diante de Baal. E aí Deus vai dizer desses homens e mulheres, e é interessante que no meio, Kiko, desses 7.000, haviam 100 que o governador da época, Obadias, escondeu, e esse Obadias trabalhava para o rei Acabe, esposo de Jezabel. Desses 7.100, ele escondeu por 4 anos, e ele manteve esses 100 profetas a pão e água. Onde que ele escondeu? O que que ele fez? Mas ele escondeu esse povo. E esses 7.000 que estavam ali, irmãos, eles estavam espalhados em todo lugar. Eles estavam até dentro do palácio de Acabe. Eles eram desconhecidos, eles eram estranhos, ninguém sabia quem eles eram. Passavam desapercebidos, mas o Senhor os conhecia. Eles foram aqueles que não se dobraram diante de Baal. E hoje a gente precisa aproveitar esse exemplo, irmãos, e pensar que nós somos essa geração, os 7.000 que Deus tem agora, não no número literal, mas nós somos o povo que não pode se dobrar, irmãos. O inimigo está esperando você se render, o inimigo está esperando você se dobrar diante daquilo que você está enfrentando. Ele está esperando você ter as suas forças minadas. E agora Deus vai dizer para Elias: Elias, você não está sozinho. Existem 7.000 que continuam orando, existem 7.000 que prevaleceram, que não se dobraram diante de Baal. E hoje a gente precisa aproveitar esse resto de domingo, esse início de semana que você decidiu sair do seu bairro e vir para a casa de Deus. E pensa um pouco se você tem se dobrado diante de coisas que vêm para minar a sua fé. Pensa um pouco se você tem se dobrado diante dos problemas, irmãos. E a gente vai enfrentar problema. Nós temos dificuldades, nós temos situações, irmãos, que Deus vai nos responder que não. Você não fala assim para os seus filhos o tempo todo. Primeiro que se você falar assim o tempo todo, todo menino vai preferir comer doce do que comida, e eles estão mais do que certo, porque doce é mais gostoso do que comida, vamos combinar. Eu acho um pecado esse negócio de só servir sobremesa no final. Eu acho um pecado esse negócio do bolo e do docinho. Ah não, irmão, quantos aniversários que eu já fui embora sem comer bolo, sem comer doce. E a gente tem um combinado, porque ele sempre falava não para o bolo. Amor, pega o bolo, mas eu não quero. Você quer, você não está sabendo, mas você quer um pedaço de bolo. Amor, fala que quer o bolo, mas eu não quero. Você quer, pega o bolo, né? Porque sabe aquelas fatias de bolo que você quase vê do outro lado, né? Aquelas fatias fininhas, que você quase enxerga do outro lado do bolo. E ele não pegava, eu comia só a minha. Então agora ele já aprendeu. Ele é louco com bolo, né, amor? Você é louco com bolo. Todo aniversário, todo caso, ele é louco com bolo. Ele aprendeu rápido. E a gente precisa pensar. Eu lembro do dia que a Lídia, acho que ela estava sem nada para fazer, aí falou comigo assim: mãe, eu quero a sua bênção. Eu falei: para quê, filha? Eu te dou, vou tirar carteira de moto, vou comprar uma moto. Mas nunca que eu te abençoo. Nunca. Mãe, eu sou casada, sou mãe de família, o problema é seu. Minha bênção você não tem. Vai virar para-choque de carro. Não tem moto para você não. Mas meu pai tem moto, o problema é do seu pai. Mãe, todo mundo tem moto, você não é? Então, depois de velho também tem que aprender. Você não é todo mundo. Irmãos, e Deus às vezes vai nos falar que não. E esse não que Deus nos fala é para o nosso bem. A gente tem hora que pede uns trem esquisitos, irmãos. Você acha que Deus vai nos dar tudo que a gente pede? A gente pede umas coisas muito diferentes. E a Bíblia diz que naquela hora Deus precisou explicar para Elias que tinha mais gente além dele orando.
e que tinha mais gente que estava ali no meio daquela terra, que era para viver o avivamento e viver uma decadência. Irmãos, a época que foi tão difícil, quando Elias, ele chama Jeú para assumir o posto de profeta, sabe o que essa Jezabel faz? Ela que também, além de rebelião, é um símbolo de imoralidade, tanto que quando os outros querem xingar uma mulher de alguma coisa, e é crente, às vezes, em vez de falar, fala Jezabel, que queria falar outra coisa e não fala. Ela sobe no alto do palácio, ela maqueia toda e se insinua para o profeta Jeú. Ela se maqueia toda, ela se produz toda, achando, céus, que ia seduzir o profeta. E o profeta ora por ela, ela cai de lá e morre comida pelos cães que estavam em volta do palácio. Sabe, irmãos? E a gente olha para esses 7.000 e a gente imagina o que esse povo passava para não se render a Baal. Nós estamos falando, irmãos, de uma época, e a gente precisa pensar que hoje os dias são difíceis, mas sempre foram ruins. Eu contei para vocês um testemunho aqui, alguns de vocês assistiram, de uma missionária da Jocum, chamada Ariadne, e ela conta que ela conheceu um pastor. Esse pastor ficou 6 meses sendo torturado. Ele ficou 6 meses enterrado dentro de uma cova. Ele ficou 6 meses ali, misturado com fezes, de joelhos ali dentro de uma cova. Ele foi torturado, irmãos, e todos os dias os soldados chegavam para ele e diziam assim: nega Jesus que você vai ser liberto, nega Jesus que nós te soltamos agora. E ele não negava o Senhor. E como ele estava no nível do joelho dos soldados que olhavam para ele, os soldados davam joelhada na boca desse pastor, até que ele perdeu todos os seus dentes, irmãos. E um dia, quando não tinham mais nada para tentar fazê-lo negar Jesus, levaram um filho dele lá. E o filho dele falou assim: pai, nega Jesus, depois você pede perdão. Nega Jesus, Deus vai te entender. E ele começou a louvar o Senhor e a engrandecer o nome de Jesus ali. Essa missionária Ariadne viu esse pastor, conversou com ele pessoalmente. Os soldados que o torturavam, todos se converteram, sem ele abrir a boca para falar de Jesus para ninguém. E a gente às vezes quer se curvar, irmãos, porque alguma coisa deu errado. A gente às vezes vê tantas pessoas enfraquecendo na fé, porque as coisas não saíram como alguns esperavam. Tem gente que abandonou a igreja porque o namoro não deu certo. Tem gente que abandonou a igreja porque não conseguiu a bênção que queria. Tem gente que abandonou a igreja porque não enriqueceu como achou que enriqueceria. Tem tanta gente, irmãos, que se dobra diante de Baal, não da estátua como na época aqui de Elias, mas se curva diante das adversidades da vida. Sabia que enquanto você está aqui, para cada pessoa que está hoje dentro das igrejas, tem 2 que estão desviadas lá fora? Que enquanto você está aqui, 2 pessoas saíram da presença de Deus, porque não se mantiveram firmes, porque se renderam às situações, se renderam às adversidades, porque se renderam às tentativas, às ofertas de Satanás. Ele não vai aparecer para você em algo que não seja uma tentação. Ele vai fazer você se curvar diante da sua fraqueza, diante da minha fraqueza. E Deus diz para Elias: olha, não é só você que está me servindo, não. Tem 7.000 que estão por aí, que não se dobraram diante de Baal e nem o beijaram. E hoje eu quero e oro a Deus para que o Senhor fale de você a mesma coisa. Que Deus olhe para você e diga a mesma coisa que disse desses 7.000. Tem um povo que não se curva diante da dificuldade. Tem um povo que não abre mão de me servir. Um povo fiel que está comigo. Mas você precisa, irmão, observar a vida que você tem levado. Esses 7.000 tinham 3 características, e eu vou citar as 3 e já termino. A primeira delas, eles tinham um compromisso inabalável com o Senhor. E quando você tem um compromisso de verdade com o Senhor, você não vai negociar a sua fé. Eles tinham um compromisso inabalável com Deus. Eles estavam nadando na contramão da maldade.
eles estavam nadando na contramão de todo aquele sistema de idolatria, de sexualidade, de perversão. Eles não se renderam, porque eles tinham um compromisso com Deus. E não é compromisso com a igreja, irmãos, é compromisso com Deus. É aquilo que você faz porque você ama o Senhor, é aquilo que você não faz também porque você ama o Senhor. É um compromisso que te leva para a oração, é um compromisso que te leva para o jejum, é um compromisso que te faz ter prazer de servir ao Senhor, é um compromisso que te faz acordar. Hoje até que foi engraçado, a gente acorda domingo 5h30, quando a gente dorme lá em casa, e era 4h20, falei, não amor, me cobre, eu estou com muito frio, e parecia que eu tinha acabado de falar, o relógio despertou, e eu pensei assim, nossa, o ministério de louvor está lá na igreja, o diaconato está lá, não sou eu que vou pregar 8 horas da manhã, que a Raquel, irmã do pastor Anderson, tinha começado a mensagem semana passada para terminar hoje. Pensei assim, nossa, dá para dormir até às 8h30, acordar 8h30, tomar banho, falei, levantei depressa, falei, vou tomar meu banho para debaixo do chuveiro, porque meu compromisso era de estar aqui. Sabe, irmãos, esse compromisso inabalável com Deus fizeram esses homens não se curvarem. E se você tem compromisso com Deus de verdade, você sabe quem é Deus na sua vida, você não vai se curvar diante das coisas que você tem enfrentado. Tem dia, irmãos, que é difícil. Semana retrasada, morreram 3 pessoas no mesmo dia. Semana passada, não lembro, né? E nós tínhamos que ir, e dentre eles um parente do pastor, um primo dele, mais distante, no mesmo cemitério que nós fomos lá fazer o ofício fúnebre do Amarildo. Sabe, irmãos, tem dias que são piores, tem dia que às vezes você recebe uma notícia que você não queria, mas se você tem um compromisso com Deus, você não vai se abalar. A segunda coisa que eles faziam, eles tinham disposição para entender e executar o propósito de Deus. Você precisa saber por que você nasceu. Você não nasceu por acaso, você não nasceu fora da época, você não nasceu na família errada. Se você é adotado, você também não está na família errada. Se você não tem o nome do pai na certidão, você também não está na família errada. Você não nasceu sem querer, você não nasceu por acidente. Eu ouço muito a irmã Edmeia, e ela usa uma frase assim: homem e mulher não sabem fazer filhos, quem faz filhos é só o Senhor. É só Deus que sabe fazer filho. Homem e mulher podem fazer o que quiserem, se Deus não quiser dar um filho, Ele não vai dar. Então todos nós que estamos aqui, nascemos pela vontade de Deus, e o Senhor nos trouxe a este mundo com um propósito. E quando você entende isso, irmãos, servir a Deus não é difícil. Ontem a Ellen nos mandou um vídeo, e eu já pensei logo no Ângelo, e já pensei nos meninos aqui animadinhos para essas coisas. O pastor ama evangelizar na rua, e eu não foi que dia que você viu, Ellen? Sábado, a Ellen saindo na rua com o Celcinho, viu um povo andando na rua, cantando louvor, Ney, cantando louvor nas ruas, entregando folheto, entrando nos bares, entrando em todo lugar, e um louvor bacana, irmãos. E o povo parava, porque tinha um cara tocando um saxofone, o povo tocava e cantava muito, e na rua, irmãos, e a blusa deles tinha assim: Evangelho sem fronteira. É entender o propósito, é entender o propósito. A hora que você abre sua casa para receber uma célula, a hora que você chama hoje, irmãos, vem um senhor aqui, ele estava sentado ali fora, e ele veio sem banho, ele devia estar precisando de um banho, e aí eu falei: amor, o que esse senhor quer? Ele quer assistir o culto. E ele ficou sentado aqui o culto inteiro, e ele ouviu a palavra, ele orou, e eu pensei que aquele homem podia ser um parente nosso, podia ser meu irmão, sabe, irmãos? Aí saiu um, entrou outro pedindo oração para o pastor. E a gente tem que entender esse propósito, esse jeito que você tem, que Deus te deu para alguma coisa. Você é muito bom em alguma coisa, irmãos. Você é muito bom em alguma coisa que você faz. Tem gente que tem dons, habilidades. Pensa, se você conversar com o Celso, se juntar o Celso e meu genro, eles vão
a consertar disco voador. Os ET vão descobrir ele e meu genro, vamos lá em Belo Horizonte, porque tem 2 caras lá, que eles são MacGyver, eles consertam até disco voador. Se os dois ajuntarem, eles vão ficar milionários, irmãos. Eles vão construir alguma coisa que ninguém pensou. Pensa nos homens habilidosos, irmãos, sabe? Seu propósito é servir a Deus e executar aquilo que Deus tem para você. Pastor, mas eu só estou olhando menino. A Débora agora está só olhando menino esses dias. Mas ela tem um propósito. Executar o plano de Deus é pegar a Manuzinha e falar: minha filha, eu te esperei. Você vai crescer para servir o Senhor. Esse choro seu aí, Manuzinha, daqui a pouco você está louvando no altar. Olha o pulmão dessa menina para chorar. Nós temos um propósito, e esses 7.000 entenderam isso, e eles não se curvaram diante de Baal. Executa aquilo que Deus colocar na sua mão, faça o melhor, irmãos. Pastor, mas nossa, detesto. Irmão, se você ficar detestando tudo, você não vai executar a vontade de Deus. E por último, e para terminar, eles tinham uma confiança na esperança vindoura. Eles esperavam um avivamento para Israel. E nós temos uma confiança na esperança vindoura. Todos os dias, quando eu acordo de manhã, eu costumo dizer para o pastor: um dia a menos para a volta de Jesus. Está um dia mais perto. Aí eu costumo pegar no grupo que tem eu, meus 3 meninos, falo: bom dia, gente, Jesus está voltando, sabe? E a gente vive aqui, esperando ir para a glória, esperando ir para a eternidade. Lá vai passar, irmãos. Vai passar, pastora Júlia, a dor, vai passar a doença, vai passar a tristeza, lá vai passar o choro. Lá, Gláucia, nós não vamos ter que preocupar mais com tanta preocupação que a gente tem nessa terra. Mas para você ir para casa, você não vai poder se curvar diante das adversidades aqui. Você não vai poder se curvar. A gente crê de verdade. A gente acompanha um casal que está esperando o apartamento ficar pronto para poder casar. E todos os dias que tem uma evolução na obra, eles nos procuram e falam: pastora, teve evolução na obra, eu fui lá, eu vi, e me mostra a foto. E para mim, irmãos, o trem está esquisito, mas eles estão vendo a casa deles pronta ali. E é isso que Jesus falou: eu estou indo ali construir uma casa para vocês. E quando ficar pronta, Thelma, eu vou vir buscar. Então aguenta mais um pouco, irmão. Aguenta mais um pouco, Marildinha. Fica firme nesse tempo do fim. Não se prostre, não se curve diante das propostas de Baal, porque perto está o Senhor. Aquele povo esperou e veio sobre eles um avivamento. Deus levantou profetas e a nação foi avivada. Jezabel morre, Acabe é deposto e Deus age no meio daquele povo. Então hoje é dia de você aguentar firme, é dia de você não se curvar. Irmão, eu não sou de outro planeta não, eu sei que tem dia que é pior. Tem dia que é mais difícil, tem dia, irmãos, que parece que nada vai dar certo, e tem dia que não dá certo mesmo, mas amanhã você levanta e tenta de novo. Se hoje não deu certo, amanhã você levanta e tenta mais uma vez, e luta mais um pouco, esforça mais um pouco, porque daqui a pouco os anjos vão ouvir uma ordem lá no céu, que é para tocar as trombetas. Irmãos, outro dia tinha um toque de um celular de chofar, misericórdia, irmão, não brinca com esses trem não, esse toque de celular terrível. Falei, agora que Jesus está voltando, porque não tinha nada para fazer, pôs o toque do chofar no celular, misericórdia, né? Mas a gente vai ouvir o Senhor nos chamando, e nessa noite eu te convido a ficar de pé, e hoje, você precisa orar por você, irmão, e ore na proporção que você está precisando. Porque tem hora que o povo faz umas orações, que se aquela oração ali fosse a oração de resolver problema, o trem estava enrolado. Mas ore mesmo para Deus te dar força.
Se você é casado e está enfrentando problema na família, se você tem alguém da sua casa e ora com essa pessoa para Deus te dar força. Se o problema, se você é pai e mãe, nós não criamos filho para o mundo, nós criamos filho para o Senhor. Então aproveita e ora, e coloca na mão de Deus e pede a Ele para te dar força agora. Pede a Ele para visitar a sua casa, pede a Ele para te revestir de poder. Fala: Deus, eu não vou me curvar, eu não vou me render diante do problema, eu não vou me render diante da adversidade, eu não vou me render diante daquilo que vem contra mim. Clama ao Senhor agora, pede ao Senhor para te encher de força, pede ao Senhor para que nesta noite Ele venha renovar a sua fé e fazer você entender o propósito do Senhor para você. Ore ao Senhor, querido, peça ao Senhor para te fortalecer nesta noite, peça ao Senhor para te encher de vigor, peça ao Senhor para te encher de disposição, peça ao Senhor para te encher de força, para renovar até a sua capacidade de crer. Talvez você não sabe como orar, né? Peça ao Senhor, né? Ore em línguas nessa noite, peça ao Senhor para te fortalecer, peça a Ele, né? O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aquilo que você não dá conta, aquilo que você não consegue, aquilo que você não pode, aquilo que está além da sua capacidade, o Senhor faz por você. Peça ao Senhor pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela aquilo que são os seus sonhos, por aquilo que o Senhor tem para você. Peça ao Senhor para te mostrar qual o propósito que Ele tem para a sua vida, né? Tem uma célula te esperando. Você se fortalece quando você caminha ombreado com o outro, quando você se sente capaz de ajudar alguém. Você vê a finalidade que o Senhor te trouxe a essa terra. Ele te trouxe salvação, Ele te salvou, Ele te resgatou do império das trevas. E tem vizinhos seus que não conhecem o Senhor, tem um parente seu que não conhece ao Senhor. Pastor, mas eu estou enfrentando muita dificuldade. O Senhor te falou: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa esperança. Obrigado, ó Deus, porque é o Senhor, ó Pai, é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa força. Não é na nossa capacidade, não é na nossa conta bancária, não é no nosso intelecto, não é nas experiências que nós temos, é do Senhor, ó Pai. E nós reconhecemos, ó Deus, a nossa incapacidade, reconhecemos, ó Deus, a nossa, Deus, pouca condição de fazer as coisas, mas no Senhor, na Tua força, nós vamos adiante. Sim, nós queremos, ó Deus, que o Senhor se alegre de nós. Sim, como o Senhor, ó Deus, bradou do alto: esse é meu filho amado, se referindo a Jesus. Ei-nos aqui, Pai, se alegre de nós. Deus, cumpra-se em nós o Teu propósito, cumpra-se em nós o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, toma esse casamento, toma esse pai, toma essa mãe, Deus, em Tuas mãos. Passa em revista essa família, Pai. Passa em revista sobre essa casa e abençoe, Deus, sim, cada um deles grandiosamente, segundo a necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar no seu lugar, irmão, e eu quero concluir essa palavra dando a você